Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, do blog Logos Apologética, e hoje nós vamos falar aqui sobre uma questão aí que alguns leitores estão pedindo para eu responder, né? Que viram a alegação aí desses mentirosos aí de YouTube, né? Tipo Antônio Piranda, não sei lá o que, que falam que Jesus é uma cópia de mitos, que Jesus ali é uma cópia dos milagres de Vespasiano, né? Exatamente sobre isso, essa alegação aí de que Jesus, o relato da ressurreição de Jesus é uma cópia dos milagres de Vespasiano. Será que isso é verdade, pessoal? Eu gosto aqui, né, de ser tipo um caçador de mitos, né, um desmistificador de mitos ateístas também, né? E se vocês quiserem verem mais vídeos desse tipo aqui, pessoal, deixa aqui nos comentários, pessoal, porque dá trabalho fazer vídeos, tá? É muito trabalhoso. Então, eu pesquiso muito, isso aqui é pesquisado, não é um vídeo raso. E eu peço que vocês apoiem o canal, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem aí, tá? Com seus grupos, porque dá trabalho. Então, se vocês querem ver mais vídeos desse sentido, respostas, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Então, nós vamos aqui responder essa alegação, tá? Vamos cobrir brevemente alguns antecedentes históricos, tá? O imperador Vespasiano, né, governou do ano 69 a 79 depois de Cristo. Seu reinado terminou com sua morte. Escrevendo sobre Vespasiano cerca de 25 anos depois, o historiador romano Tácito relatou um famoso incidente que Vespasiano teria curado milagrosamente dois homens, um cego e um coxo. Olha só, pessoal, olha só, será que Jesus é uma cópia desses milagres? Né? Esse relato de milagres é importante porque tem sido frequentemente comparado aos milagres de Jesus, e em particular à sua miraculosa ressurreição dos mortos. O argumento dos céticos é mais ou menos assim. Os relatos dos milagres de cura de Vespasiano são tão bem evidenciados quanto a ressurreição de Jesus. As pessoas do mundo antigo eram crédulas o suficiente para acreditar nos milagres de Vespasiano e nos milagres de Jesus. No entanto, pessoas modernas sofisticadas não acreditam que Vespasiano realmente curou os dois homens. Portanto, uma vez que a evidência de seus milagres é pelo menos tão boa quanto a evidência da ressurreição relatada de Jesus, uma pessoa moderna, sofisticada, também não deveria acreditar na ressurreição milagrosa de Jesus. Né? E agora, né? O cético mais famoso a apresentar os milagres de Vespasiano como um invalidador da ressurreição de Jesus foi o filósofo do século XVIII, David Hume. Né? Em seu livro An Inquiry Concerning Unman Understanding, Hume afirma: um dos milagres mais bem atestados de toda a história profana é o que Tácito relata de Vespasiano, que curou um cego em Alexandria, por meio de sua saliva e um coxo, né, o homem, pelo mero toque de seu pé. Ou seja, muito parecido ali, né? Que Jesus curou o cego ali no poço. Hume prossegue relatando que Tácito é conhecido por sua franqueza e veracidade, que suas fontes para o relato do milagre também eram de caráter estabelecido para julgamento e veracidade. Hume conclui com o seguinte: se adicionarmos a natureza pública dos fatos, conforme relacionados, parecerá que quase nenhuma evidência pode ser considerada mais forte para uma falsidade tão grosseira e tão palpável. Ou seja, pessoal, vocês ficam vendo que esses youtubers, esses caras aí de YouTube ateístas, que ficam alegando essas coisas, eles simplesmente estão regurgitando, reciclando alegações do século XIX já refutadas, já respondidas. E quem é novo, que chega aí desinformado, vai pensar que é a última cereja do bolo. Eles estão, nossa, os milagres de Jesus foram refutados, nossa, Jesus é cópia de mitos, nossa, será que isso é verdade, pessoal? Por isso que eu peço para que vocês estudem, leiam, comprem os livros que eu indico aqui, comprem os cursos que ensinam a verdade, certo? Que falam a verdade, certo? Mas Hume relatou com precisão as circunstâncias em torno desse relato milagroso? Ele entendeu corretamente o relato de Tácito? Parece que a resposta é um sonoro não. Timothy e Lydia McGreal, em seu ensaio, né, O Argumento dos Milagres, né, nesse livro aqui, ó, The Blackwell Companion to Natural Theology. Né? Aqui eu deixo a citação aqui para vocês verem, pessoal. Né? A apresentação de Hume aqui é tão descuidada que pareceu insincera a seus oponentes. A franqueza e veracidade do historiador não vem ao caso, visto que a maneira como Tácito apresenta a história indica claramente que ele não acreditava nela. A caracterização de Hume das pessoas em cuja autoridade Tácito confiava ao relacionar o milagre como de caráter estabelecido para julgamento e veracidade, como podemos presumir, atraiu desprezo especial de Campbell, pois Tácito não diz nada do tipo. Será que esses ateístas aí, tipo esse Antônio, falam isso? Os estudiosos que estudam as obras de Tácito consideram que seu relato dos milagres de Vespasiano contém numerosos elementos irônicos e sarcásticos. Ou seja, esse pessoal ateísta não menciona isso.
Eles não mencionam que Bart Ehrman não é consenso acadêmico, ele tem outros críticos. E aí? Como é que você mostra só um lado da moeda aí? Hã? Como é que fica? Um ponto que Hume parece ter esquecido completamente. De acordo com Glenn Miller, do Christian Think Tank, este relato de Tácito contém tantos elementos irônicos, mesmo para o historiador da corte, é difícil ficar impressionado com o desempenho de Vespasiano. Miller também explica, Tácito usa essa história de milagre para pintar um retrato muito pouco lisonjeiro de Vespasiano, tudo expresso em formas convencionais. Ou seja, Tácito não estava relatando nada histórico, ele estava usando um recurso de ironia literário. Os McGrew continuam. Interessante que esse pessoal ateísta que diz falar de combater mitos, eles mesmos dissipam mitos, eles mesmos inventam alegações. Olha, continua. Todo caso traz a seu rosto as marcas de uma óbvia impostura. Foi conduzida a Alexandria, a primeira grande cidade a se declarar a favor das aspirações imperiais de Vespasiano, e foi feita em homenagem tanto ao imperador, para quem o sinal divino seria mais conveniente, quanto à divindade local. A pedido de Vespasiano, os médicos examinaram os dois homens que alegaram ter recebido visões durante a noite, dizendo-lhes que apelassem para que Vespasiano fosse curado. Os médicos relataram que o cego não era totalmente cego, nem o coxo totalmente coxo, e acrescentaram que qualquer glória por uma cura bem-sucedida reverteria para o próprio Vespasiano, enquanto qualquer culpa pelo fracasso recairia sobre os dois suplicantes por terem fraudulentamente representado o oráculo de Serapis. Ou seja, aqui quem está falando são historiadores, pessoal, pesquisadores, não palpiteiros aí, né? Vespasiano, quando apresentado a esses dois homens, queria um médico para confirmar que os homens poderiam ser curados antes que ele tentasse. Caso a cura não funcionasse, segundo Tácito, o ônus do fracasso caberia aos pobres pedintes. Isso foi uma vitória para Vespasiano, porque se ele tivesse sucesso, ele receberia o crédito, e se ele falhasse, os homens seriam culpados. W. Adams, um contemporâneo de Hume, observa: onde então está a maravilha de que os dois homens fossem instruídos a desempenhar o papel de coxo e cego quando tinha certeza de sucesso na fraude e de serem recompensados, como nós podemos muito bem supor por suas dores. O complemento de McGrew. Né? Quanto à referência de Tácito a testemunhas vivas, não há mistério aqui. Se a fraude foi perpetrada publicamente conforme descrito, sem dúvida muitas pessoas viram os dois homens se levantarem e afirmarem que foram curados. Não há necessidade de sugerir que as testemunhas eram mentirosas, basta que fossem no máximo um tanto crédulos. Não há necessidade de inquirir muito de perto, pois ao contrário dos apóstolos, eles não tinham absolutamente nada a perder em manter seu relato do que tinham visto. Nenhuma evidência, Douglas conclui secamente, invertendo a afirmação de Hume, pode muito bem ser considerada mais fraca. Ou seja, esse relato não tem validade. Os McGrew concluem avaliando a história do milagre de Vespasiano em comparação com a ressurreição de Jesus. Em todos os pontos, o caso de Vespasiano difere criticamente daquele da ressurreição. Na verdade, de um ponto de vista bayesiano, seria de se admirar que, se dadas circunstâncias, alguma história de uma demonstração miraculosa em favor de Vespasiano não existisse. Dado o nosso conhecimento prévio, o fator bayesiano, para o depoimento é tão próximo de um que não nos dá virtualmente nenhuma atração epistêmica. O relato era quase tão fortemente esperado se os dois homens tivessem sido partes no engano como se tivesse sido genuinamente curado. É absurdo sugerir que a evidência desses milagres seja comparada com a evidência da ressurreição. Tá certo, pessoal? Quem está falando aqui são pesquisadores sérios e não palpiteiros de YouTube que ninguém conhece. Você está entendendo? Eles estão aqui afirmando, com estudos que esses relatos não têm confiabilidade quanto à ressurreição dos evangelhos. Né? Um imperador recém-nomeado em uma cidade que toma partido em uma disputa de política imperial precisa de um milagre como selo de aprovação divina. Então esses caras, esses ateístas que alegam que tudo é cópia de mitos, que Constantino viu o símbolo da cruz ali, pessoal, isso não é novidade. A questão que é como isso foi feito, determinado. Porque similaridade não prova nada. Argumento do silêncio, seu Antônio Piranda, não prova nada. Certo? Outros historiadores, Philon, não mencionaram também outros personagens históricos. Isso significa que eles não existiram? É claro que não. Né? Hoje nós sabemos que Jesus é famoso, é conhecido. Mas alguns ali no primeiro século não sabiam disso. Eles não tinham a mesma finalidade jornalista hoje, que relatam, nós temos hoje bombasticamente as informações. Não é assim. Isso foi paulatinamente e com confiança. Né? Então, aqui nós vemos sobre o caso. Dois homens se apresentam de boa vontade para fornecer o milagre necessário.
Eles não têm nada a perder e tudo a ganhar. Mesmo o antigo historiador romano que relata esse milagre não acredita. Seu relato está repleto de sarcasmo e ironia. Devemos acreditar seriamente que os milagres de Vespasiano rivalizam com a ressurreição de Jesus? Nenhuma pessoa verdadeiramente objetiva poderia pensar assim. Tá certo, pessoal? É isso aí. Comentem, curtem, comentem, compartilhem. Cliquem no sininho para ser notificados. Certo, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.